Oi, gente, sou Manu Tenório. Estou muito feliz em dividir com vocês esse novo projeto. Um projeto pensado há algum tempo, um podcast sobre tudo e sobre todos. Gente que faz, que emociona, que é exemplo e inspira. Para falar, debater, refletir, repensar. Para dar o start, escolhemos outubro, um mês muito especial para mim, pela celebração do Outubro Rosa. Digo especial porque vivi esse fantasma há quase 27 anos. Minha mãe foi diagnosticada 2 vezes com câncer de mama, fez cirurgia, químio, rádio e venceu, felizmente, todas as etapas. Hoje ela está curada e somos conscientes da importância da prevenção e do diagnóstico precoce como premissas fundamentais para a cura do câncer de mama. Antes de começar, preciso fazer alguns agradecimentos, porque, minha gente, eu estou muito feliz. São 3 patrocinadores apostando nesse meu sonho. Então, eu queria agradecer o Sucos OK, empresa de suco 100% natural, sem aditivo químico, sem açúcar, um suco 100% fruta, onde suas frutas são colhidas diariamente no Vale de São Francisco. Hoje temos aqui o suco de uva integral, mas também temos outros sabores como maçã e laranja. Também queria agradecer a Frutaria, que está comigo há 7 anos, desde o início dos meus vídeos no canal do YouTube. Gostaria de agradecer a Volvo, empresa que acredita nesse nosso projeto, que está nos patrocinando, onde tem 100% de sua frota de carro, de veículos eletrificados. Também queria... Little things, 'cause it's the little things that mean an awful lot. Hoje temos 2 convidadas muito especiais que vão nos ajudar a entender melhor a importância do Outubro Rosa, os avanços da área, como podemos contribuir para a detecção precoce e prevenção do câncer de mama. Ao meu lado, a mastologista Marina Ávila. Vou ter que filar aqui, porque o currículo delas é demais, tá? Membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Atualmente é sócia da Clínica Cardoso e Ávila, atuando na Ponte Aérea Recife e Lisboa, em Portugal. Também é professora de Mastologia da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional e Integrativa. À minha frente, a radiologista especialista em imagem e biópsias de mama, Beatriz Maranhão. Bia é membro da Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, preceptora do Centro de Detecção de Câncer de Mama do IMIP e diretora da Clínica Lucilo Maranhão. Preparem-se, então, para uma conversa esclarecedora e inspiradora sobre saúde. Doutora Bia, na verdade, Bia, gente, ela estudou comigo, né, na escola. Faltou essa parte no currículo. Faltou essa parte no currículo. Faltou. Eu sabia, estou descobrindo agora essa informação importante. Eu não posso nem dizer que monofilava a minha prova, né? Bia sempre foi CDF. Eu imagino. Por isso que ela virou a minha médica, né? Você acha que eu ia me entregar a qualquer pessoa? Brincadeira. Então, Bia, eu chamo ela de Bia porque eu digo que é minha doutora, mas eu chamo ela de Bia pelo fato de a gente ter estudado na escola junto, né? E doutora Marina virou doutora porque eu conheci ela como minha mastologista, mas depois a gente criou e estreitou, né, essa relação que eu tenho o maior carinho e admiração. Doutora Nina, né? E eu queria, Bia, te perguntar o seguinte: poderia nos explicar a importância da descoberta precoce do rastreamento do câncer de mama? É de suma importância para ter um sucesso no tratamento e na sobrevida da paciente, porque o câncer de mama mata bastante pacientes. O câncer de mama é bastante prevalente nas mulheres, cada vez mais de uma forma muito exponencial. Para ter um exemplo, em 2023, tem uma projeção de cerca de 73 mil novos casos. E isso é uma taxa muito grande. Se deixarmos para fazer o diagnóstico de uma forma muito tardia, vamos perder muitas pacientes. Por quê? Temos que ter o diagnóstico precoce, mas também temos que ter o tratamento efetivo. Quanto mais se deixa para diagnosticar um tumor mais avançado, maiores são os custos com o tratamento. Menor é a taxa de sobrevida. Por isso que a cada ano, de uma forma bastante periódica, o Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a entidade máxima que tem na parte de diagnóstico por imagem da mama, junto com a parceria com a SBM, que Marina representa também, que é da Sociedade Brasileira de Mastologia, FEBRAGIO, que é de Ginecologia e Obstetrícia, sempre reúne num consenso, através da Comissão Nacional de Mamografias, as diretrizes mais atualizadas para o rastreamento do câncer de mama.
E nesse ano, traz como novidade uma estratificação de risco da paciente. Então, não dá para colocar todas as pacientes num bolo só. Todas deveriam ser rastreadas dessa forma. Não. A paciente deve ser estratificada em risco habitual, risco intermediário e alto risco. E assim, ser indicado para a paciente os tipos de exames que mais vão agregar ao diagnóstico precoce para elas. Então, para toda paciente acima dos 40 anos, temos sim que fazer uma mamografia anual até a faixa etária dos 74 anos, obrigatoriamente. Acima dessa faixa etária vai depender muito do tipo de qualidade de vida do paciente, expectativa que ela venha a ter. E os exames não bastam ser apenas feitos. Eu acho que até a Marina pode falar um pouco disso depois. Porque realizar qualquer exame com qualquer profissional é ter qualquer resultado e ter também qualquer desfecho. Então, temos que ter uma qualidade no diagnóstico, um diagnóstico preciso e exato para poder conduzir de forma adequada o tratamento cirúrgico e oncológico. Ô, Bia, já assim, falando, né? Minha mãe teve câncer de mama, ela foi detectado o câncer dela aos 36 anos, né? E ela descobriu no autoexame. É uma coisa que quando as pessoas falavam em autoexame, que é a detecção precoce, né? Eu meio que desvalorizava isso, né? Assim, autoexame, pra quê? E aí eu tenho um exemplo, né, na minha família, que ela tomando banho, ela sentiu aquele carocinho e foi para a doutora Norma Maranhão. E a doutora Norma Maranhão, né, a mãe de Bia, descobriu o câncer de mama, que foi, assim, muito importante, né? A descoberta no início, porque ela ela tirou o quadrante, mas fez quimioterapia e radioterapia, né? E tirou os gânglios linfáticos. Mas, assim, o quanto é importante. Ela, graças a Deus, ela tá aí, né? Bem para contar a história. Talvez ela tivesse descoberto isso muito mais tarde, porque era um tipo de câncer mais agressivo. Talvez ela nem tivesse aqui, né? Para contar a história. E aí, realmente, vem o quanto é importante, né? Agora, Bia, isso na pandemia, como é que... Porque, assim, durante a pandemia as pessoas não faziam exame, né? Isso aí, como é que ficou, né? Na verdade, Manu, assim, a prática, a pandemia veio agravar, sim. Mas, na verdade, a gente vê que poucas são as pacientes que têm a sua habitualidade em realizar os exames. E vira e mexe a paciente, se é para fazer uma vez ao ano, fazia um ano e meio de intervalo, 2 anos. E a pandemia, até agora, eu estou vendo pacientes que deixaram de fazer 2019, 2020, estão voltando agora. Isso é a realidade. Eu mesma levei um puxão de orelha, que fazia 1 ano e meio que eu não ia e eu tenho que ir todo ano. Pois é. Mas, assim, o autoexame é muito importante, sim, mas um autoexame negativo não dá segurança alguma de uma negatividade de câncer. Com certeza, o seu mãe teve um câncer de intervalo que apareceu entre 2 rastreamentos e lógico que um câncer de intervalo está mais atrelado a pacientes jovens, a pacientes também com tumores de biotipo molecular mais agressivos. Então, assim, esse tumor leu o livro, era o esperado de acontecer na paciente jovem e tudo mais. Mas o autoexame serve para que a paciente conheça a mama como ela é e ficar atenta a pequenos sinais, mas não é garantia. Isso, a tua mãe teve câncer antes da idade de rastreio, na verdade, né? Então, ela não estava falhando nos exames, digamos assim. Ela encontrou um nódulo, graças a Deus que foi cedo, porque nem sempre a gente encontra na palpação um nódulo cedo, né? Depende um pouquinho se esse nódulo está mais perto da pele. Por isso, a gente não pode contar exclusivamente com esse autoexame. Entendi. Ela provavelmente teve um nódulo que apareceu e que ela sentiu no começo. Entendi. Mas nem toda paciente tem essa sorte, essa possibilidade, né? Verdade. Então, às vezes a gente não vai sentir nódulos mesmo porque eles estão mais profundos e só vai sentir aquele nódulo no autoexame mais para frente. Eu costumo falar, eu gosto mais da palavra autoconhecimento. Assim, eu sei que a gente fala muito sobre autoexame, mas muitas vezes as pacientes deixam de fazer o autoexame porque acham que não sabem se examinar. E, na verdade, eu acho que vai muito mais por perceber o próprio corpo, por se conhecer, né? Não existe uma sistemática. A paciente não precisa saber se examinar como eu sei examinar a paciente. E isso é preciso conversar um pouco com ela.
E é muito comum quando se explica para a paciente, olha, se aparece um nódulo na tua barriga, na tua perna, você provavelmente vai perceber, porque você toma banho, você passa sabonete, Você passa se você se hidratante. conhece, isso. Se você se conhece, se olha no espelho, você vai perceber uma alteração. A mama é assim. A gente precisa estar atento, mas elas não precisam se sentir culpadas porque não sabem se examinar. Muitas vezes a mama parece um saquinho cheio de feijão, né? Vários Gânglios. vários grânulos, era isso que eu queria Grânulos. dizer. Como se fossem carocinhos mesmo. E a paciente se confunde. Então, é importante ela entender que aquilo dali é normal e se conhecer, né? Ela sabe que aquilo dali, quando existir algo diferente, ela percebe, ela vai perceber. Ô, doutora Marina, me diz, por favor, quais são os avanços mais recentes em termos de prevenção e tratamento? É uma pergunta bem ampla, porque eu acho que, do mesmo jeito que a gente vem assistindo o crescimento no número de casos de câncer de mama, a gente também vem evoluindo muito em relação ao tratamento e, em especial, em relação ao que a gente pode fazer para reduzir o risco. Eu gosto mais da palavra redução de risco, porque, às vezes, quando a gente fala em prevenção, a paciente entende que ela pode evitar completamente alguma coisa. E, infelizmente, a gente costuma falar assim, o câncer é multifatorial, né? Existem tantas nuances em relação ao surgimento de um câncer que a gente não consegue, até hoje, eliminar o risco. A gente pode reduzir o risco, isso a gente já entende bastante. Eu gosto muito, 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 Manu, de uma analogia. Assim, eu explico a paciente que é como dirigir um carro. Porque algumas pacientes fazem, mas eu posso fazer de tudo, mas mesmo assim eu posso ter um câncer, né? Sim. Hoje a gente entende a importância do estilo de vida Sim. no surgimento dos cânceres como um todo. E o que a gente entende é que o estilo de vida, o nosso estilo de vida tem piorado e por isso estão surgindo tantos tumores de várias partes do corpo, inclusive. Então eu costumo fazer uma analogia, é como se a gente fosse dirigir um carro. Se eu dirijo um carro na contramão, alcoolizada, olhando para trás no retrovisor, digitando alguma coisa, as minhas chances são maiores de sofrer um acidente de carro. Se eu dirijo corretamente, né, sóbria, conforme eu deveria dirigir, eu reduzo as minhas chances, mas eu não anulo, porque eu posso sofrer um acidente. Sim. Isso não quer dizer que não vale a pena se cuidar, né? Vale a pena eu dirigir corretamente, dirigir esse carro corretamente. Se eu me acidento, mesmo dirigindo corretamente, eu quero socorro rápido. Eu não quero ser esquecida no asfalto. Eu quero que chegue o socorro rápido. O socorro rápido é a mamografia, são os exames de imagem. A gente encontra algo rapidamente. Se eu encontro rápido alguém que se acidentou, eu tenho mais chances de tratar aquela paciente, de curar aquela paciente. Então, as coisas caminham em conjunto, com igual importância. E me fala uma coisa, a genética, ela vem fazendo a diferença em várias áreas da saúde, né? Ocorre também com câncer de mama, como é que tá, assim, estudos genéticos? Doutora Marina é a minha mastologista, né? E é uma coisa que eu até fiz um estudo genético novo, né? Eu pedi para minha mãe fazer no laboratório um estudo genético novo que tinha lançado para saber se o câncer era genético e se a gente ia ter que ser investigado. E graças a Deus não existia, né, genética nisso. Mas como é que tá com relação a isso, aos avanços? Genética é algo que evolui rapidamente. Até pouco tempo atrás, a gente conhecia 2 tipos de defeitos genéticos. É isso que é uma mutação. A mutação é como se... Imagine que o nosso código genético, que a gente já conhece hoje muito bem, mas imagina que nosso código genético é um livro escrito. Hoje a gente entende que existem palavras que estão escritas de uma forma errada. Eu consigo hoje entender que determinada palavra escrita de forma errada aumenta as chances de uma pessoa desenvolver um câncer de mama. Então, se a chance da população normal, no meio da rua, desenvolver um câncer de mama hoje é em torno de 10%, 12%, quando eu tenho essa palavra no meu código genético escrita errado, eu aumento bem essas chances.
e se investiga hoje. A questão é que, ao longo dos anos, a gente vem descobrindo novas palavras erradas, digamos assim, que influenciam nesse aumento de risco. Então, lá atrás, quando foi feito o estudo genético na sua família, se conheciam algumas mutações. Hoje, a gente já conhece algumas outras. E outras que ficam assim na linha amarela, na né? dúvida ainda. Outras Na linha que amarela. a gente ainda vai conhecer, muitas mais, provavelmente. Que é de significado incerto. Então, você fica lá num banco e um dia você vai ser chamada. Essa sua mutação foi esclarecida para tal coisa. A gente tem diversas palavras escritas errado. A questão é que algumas são escritas errado, mas não interferem na nossa vida. E aí, esse conhecimento de qual a palavra que interfere e qual a palavra que não interfere é algo que, às vezes, caminha lentamente. Então, a gente entende depois, vamos dar atenção a essa palavra. Poxa, mas ela não interferiu no risco do câncer de mama. Então, essa mutação a gente chama benigna. Enquanto a gente não descobriu ainda do que se trata, a gente chama de mutação uma variante incerta de uma mutação. Eu não tenho certeza sobre aquela mutação, aquele defeito. E existem outras que a gente chama de patogênicas, que são mutações que aumentam realmente o risco. Agora, é importante a gente entender que a genética é um fator de risco, né? Obviamente, é um fator de risco importante para famílias que têm mutações, mas não é o fator mais prevalente, digamos assim. Só 10% das famílias, das mulheres que diagnosticam câncer, a gente consegue encontrar realmente algo genético. Meu Deus, eu não sabia disso. Hashtag pânico. Mas, só dando uma pausa aí, cortando vocês, assim, uma coisa que, lógico, quando eu comecei com essa coisa de ser saudável e tal, ser muito sincera, inicialmente foi completamente estética. Né? Depois veio o bem-estar e o medo de ter algum tipo de doença, porque minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama há 27 anos atrás, depois novamente há 11 anos atrás. Então, assim, tanto que dessa última vez, ela fez a mastectomia total da mama. Né? Então, assim, eu fiquei a louca do câncer de mama. Porque se eu digo, poxa, minha mãe teve tão nova, tanto que, assim, inclusive por conta disso, eu tive que começar a fazer a mamografia muito antes dos 40 anos, né? Vocês sugeriram. E faço vários outros exames, até que semestralmente ou anualmente, para a gente ter esse controle. Mas o quanto é importante, né, de a gente também ter um estilo de vida saudável, que depois eu quero até fazer uma pergunta para vocês sobre eu sei que é o estilo de Bia, né, de vida dela, que eu também vou falar sobre isso, mas eu também já vi você falando sobre isso no seu Instagram, e a gente vai voltar para esse assunto, que é realmente o estilo de vida, né, a alimentação, o cuidado que a gente tem que ter para minimizar, né, eu acho que não vai resolver, né, mas vai minimizar os riscos, né. Ô Bia, me conta, quais são as tecnologias promissoras em radiologia no diagnóstico de mama? E me conta um pouco dessa técnica, que eu não sabia, viu? Isso é babado. Eu não sabia que você estava desenvolvendo, né, uma técnica nova chamada VACO, que você vem palestrando em congressos sobre esse assunto. Me conta aí como é isso, que eu não estava sabendo. Na verdade, a radiologia, hoje em dia, é onde temos várias novidades, assim, cada mês, cada semestre, tem sempre uma tecnologia em voga. Está se falando muito em relação à inteligência artificial no uso de diagnóstico por imagem. E muito se achou, o radiologista vai perder seu papel. Agora quem vai fazer o exame é uma máquina. Na época era até o Watson que colocaram até nome para o robô, para dar o diagnóstico. E a gente viu que a inteligência artificial terminou ajudando em muito, porque permite o radiologista a criar mais empatia, a ser mais gente, ser um ouvinte, ser uma pessoa que vai ser a primeira que vai dar o diagnóstico, que vai amparar, que vai tirar as dúvidas. Então, a adaptabilidade que a gente teve que ter foi uma coisa muito importante, é meio que um renascimento do radiologista nessa nova era. E, assim, o que tem de diferença é mais uma parte apurada das comparações, do estudo comparativo, de fazer a mamografia, o mesmo médico que faz ultrassom, o mesmo médico que faz a ressonância, o mesmo vai fazer a biópsia. Isso é o diferencial. Isso é o que traz uma diferença na performance, no diagnóstico precoce, e isso é o que ajuda o mastologista a entender a história da paciente. Porque o nosso papel é entregar o cardápio pronto. E aí o mastologista não pode ficar em dúvida do que é que eu tenho, qual o tamanho, mas qual é o exame que vai prevalecer, enfim. Muito tem se andado em relação à mamografia com contraste, que seria uma possibilidade de uma ressonância magnética em locais que não têm acesso.
mas ainda assim é uma tecnologia bastante cara. E muitos têm utilizado o vácuo, que é a biópsia assistida a vácuo, que infelizmente não fui eu que inventei, gostaria muito, adoraria, porém, contudo, todavia, ele tem sido utilizado para o diagnóstico. Ele veio numa fase que a biópsia clássica, que é a core biopsy, tinha uma taxa baixa uma taxa alta, na verdade, de subdiagnóstico. Por exemplo, a paciente fazia a biópsia, mostrava que era um resultado de risco e quando ia para a cirurgia era câncer. Isso é a pior coisa do mundo que tem para o mastologista, porque ele tem que voltar 2 casinhas atrás. Tem que reoperar a paciente para ter as margens adequadas, tem que estudar a axila, ou seja, tinha que ter já o panorama dela pronto antes. Então, o que é que o vácuo veio para agregar? Tirar mais material ao ponto de... É isso que a gente tem evoluído bastante. Ao ponto de tentar fazer exérese, ou seja, a retirada da lesão macroscópica até a imagem desaparecer. E entregar para o patologista esse material para que a taxa de subdiagnóstico seja bastante baixa, ou seja, traga uma confiabilidade e modificou bastante o manejo clínico e cirúrgico. Isso não é um trabalho de uma pessoa só, nunca será, até porque ele é indicado pela mastologia. Eu, quanto radiologista, faço e entrego o material para o patologista. E que o patologista tem que ser um patologista muito específico em mama para poder entender e montar as peças do quebra-cabeça. Porque imagina você receber um nódulo, sei lá, de 2, 3 centímetros em 21 fragmentos. Ele tem que recontar essa história toda e tem que dar o diagnóstico assertivo para que o mastologista saiba, tenho que operar ou não. Então, isso tem modificado muito em lesões benignas, um fibroadenoma, por exemplo, que está crescendo. Ao invés da paciente ir para uma cirurgia aberta, ter que se internar, fazer anestesia, pode fazer isso a nível ambulatorial, apenas com anestesia local, sair no mesmo dia, só com curativo igual na biópsia. E também nas cirurgias diagnósticas, onde Marina iria entrar na cirurgia e vamos operar. Mas vai ser o quê? Também não sei, tem que esperar a peça final. Para câncer, ainda não está apto para uso, porque não dá para dizermos se tem imagens livres ou não, então não é segurança. Muitos têm estudado em relação ao uso da inteligência artificial junto com a exérese de câncer a vácuo, mas ainda espero que na segunda sessão do ManuCast, no ano que vem, a gente traga alguma informação nova. Bia tocou num assunto interessante, assim, quando a gente fala de mama, a gente está falando de uma equipe, né? Porque é preciso... hoje, o câncer de mama, a mastologia evoluiu tanto e a gente tem... Mastologia, o câncer de mama era o que era mais publicado em revista científica até o Covid. Número 1, top, era câncer de mama. Então, é uma especialidade, é o diagnóstico de mama, enfim, é uma subespecialidade que se a gente piscar o olho, a gente se desatualiza. Então, existe uma equipe para dar um diagnóstico e para realizar um tratamento. A gente falou um pouquinho sobre teste genético, mas não é toda paciente que tem indicação de testar. Mesmo quando existe a indicação, a gente precisa entender se aquela paciente está pronta para receber um diagnóstico de uma mutação. Então, é importante que exista um oncogeneticista na história, que faça um aconselhamento genético, né? Quando a gente pede exames de mama, eu falo isso quase todos os dias no meu consultório. Às vezes a paciente, como todas nós, às vezes a gente procura o mais rápido, às vezes a gente procura o mais fácil, porque está perto do trabalho, porque, né, onde conseguiu mais rapidamente. E aquilo se desenrola de uma forma muito ruim. Na imagem de mama, nos exames, a gente precisa muito de um bom aparelho. Então, infelizmente, não é todo local que tem um bom aparelho. A gente precisa muito de um bom olho, uma pessoa experiente em mama. Aos olhos de quem é leigo, talvez o exame de mama seja um exame simples, né? Comparado ao exame de um ultrassom de abdômen total, por exemplo. E é exatamente o oposto, porque é muito fácil que um radiologista, vamos dizer assim, acabe assustando sem querer uma paciente por achar que existe algo ali que na verdade não existe. Então, a experiência do profissional que faz, uma profissional como Bia, por exemplo, que faz aquele exame ali e que dá a segurança do resultado que a gente tem. Por isso que ela está falando assim, a equipe é importante,
para a gente entender, poxa, veio dali aquele exame, eu dou um valor diferente de uma outra pessoa que eu sei que não tem experiência na mama. Está fazendo com toda a boa vontade do mundo, está fazendo Sim. porque foi solicitada a fazer, mas às vezes não tem experiência e a gente resolve muitas vezes esclarecendo, voltando a paciente para alguém que tem um pouco mais de experiência em mama, né? E deixa eu falar, era esse assunto que eu falei que eu ia voltar. Eu vi, né? Quer dizer, eu vi não. Eu queria, assim, saber, né, Marina, o que poderia minimizar o aumento do câncer de mama. O estilo de vida interfere? Eu já sei a resposta. Mas, assim, eu queria que você explicasse sobre isso, né? Outro dia, eu vi você falando, foi o que estava dizendo, né, no Instagram, sobre a dieta low carb, né? E falando também sobre a resistência insulínica, como isso poderia interferir em doenças como o câncer. Engraçado que até, eu sei que é o tipo de dieta que doutora Bia, né, ou Bia, minha amiga, segue, que é a dieta low carb, né? E assim, não só por estética, mas acredito também por ser um estilo de vida bem mais saudável. Queria, assim, que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu achei interessante, porque eu vi você falando sobre isso, assim, a semana passada, eu acho. E até você botou como é que fala? Um estudo científico, né, que tratava sobre o assunto. A gente vem entendendo bem mais sobre isso, Manu, recentemente. Eu tenho um estilo de vida low carb já há alguns anos, muito por esse entendimento que a população mundial vem adoecendo metabolicamente, certo? Isso é consequência de um conjunto de fatores, não é só a alimentação, obviamente. Então, a gente tem dormido muito menos, a gente tem se estressado muito mais. Isso faz com que os nossos hormônios oscilem de uma forma que a nossa glicemia, nosso açúcar no sangue suba, pelo simples fato da gente não dormir ou da gente se estressar. Mas certamente o que mais mudou na nossa vida, na vida da humanidade, a humanidade existe há milhões de anos. Então, nos últimos 70 anos, eu diria, a alimentação mudou radicalmente. Eu imagino que vocês tenham tido uma infância mais ou menos na época que eu tive. A minha era totalmente trash. Totalmente junk food. Tipo assim, eu lembro que na minha casa, primeiro, eu dormia com um copo de Coca-Cola do meu lado. Não, então lá em vocês casa são mais novas que eu. Não tinha esse acesso a Coca-Cola o tempo lá em casa, inteiro, não. pai e mãe não dizia isso. A sede acabava com coca. Não tinha isso de, assim, Coca só final de semana. Meus pais não tinham essa... Tanto que eu acho que o câncer da minha mãe era realmente estilo de vida. Sabe? Desculpa, só interrompendo, assim, na minha casa era Cheetos, aqueles salgadinhos de manhã, tarde e noite, eu levava pra escola só isso. Então, assim, eu tive uma infância muito trash, assim, de uma alimentação muito industrializada, com tudo que não Isso presta, tá pior, né? A verdade é que as crianças de hoje ainda estão tendo acesso a algo ainda pior. Então, o que a gente vem entendendo? Existem alguns estudos nesse sentido. A insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, a partir de praticamente todo o alimento que a gente ingere, né? São poucos alimentos que elevam pouco a insulina, mas em especial de produtos, carboidratos refinados, né? Daí vem a história do low carb, é onde existe esse maior pico de açúcar no sangue. Esse excesso de insulina, de açúcar primeiro, mas de insulina circulante, faz com que a gente viva num estado de inflamação crônica. E a gente vem entendendo que esse estado de inflamação crônica é um dos grandes causadores dos cânceres, de alguns tipos de câncer, o câncer de mama incluído. Então, muitas vezes a gente acredita muito a obesidade. A obesidade é um fator de risco para câncer de mama conhecido há muito tempo já. Mas a gente vem entendendo que não são só as obesas. Existem estudos bem interessantes mostrando isso. Assim, as pacientes dentro do peso, eu não digo magras, porque magra é uma relação entre músculo e gordura. No índice adequado, né? As pacientes com peso adequado na balança, aquela que é a falsa magra, ela muitas vezes está metabolicamente adoecida e não sabe. Ela muitas vezes tem insulina muito alta e não sabe. Esse hormônio que é essencial para o nosso corpo, né? Insulina baixa demais, a gente vai morrer. Insulina alta demais, a gente vai morrer. Mas ele precisa estar em níveis adequados. E o estilo de vida que a gente vem levado, em especial pelo excesso de industrializados, o excesso de produtos hiperpalatáveis, que muito mais nos viciam, né? Então, muitas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, eu amo tal coisa, eu amo doce, eu amo...
E muitas das vezes são pacientes que não conseguem controlar aquele desejo, né, que o doce ou o carboidrato refinado como um todo traz. Mas, enfim, a questão é muito maior do que um estilo low carb, digamos assim, porque existem várias formas de a gente conseguir comer menos carboidratos, e isso tem uma variação muito grande, né? Não, e comer menos carboidrato, eu não sou nem nutricionista, né? Mas não quer dizer no carb, né? Não quer dizer sem carboidrato. Porque as pessoas acham que também é não comer. Né? Veja, todos os legumes praticamente, eu não estou falando de raízes, mas todos os legumes têm sua maior parte carboidratos, né? Então, o que eu venho cada vez mais estudando e entendendo é que a gente deixou de comer o que Deus criou, né, o que está na natureza, para comer o que o homem criou, né? O que aquele ditado antigo, né? Desembalar menos. Desembale menos e descasque mais. Descasque mais. Então, existem estratégias de dietas, digamos assim, que variam nessa história do low carb, né, do baixo carboidrato, mas a essência de quem faz uma alimentação low carb é tentar diminuir esses picos de açúcar no sangue, que na maioria das vezes estão relacionados a produtos refinados, né, a produtos industrializados. Então, um grande ganho gigantesco na alimentação é a gente já tentar buscar algo menos processado, menos refinado, né? A alimentação atual das crianças é preocupante, né? Porque a gente está indo por um caminho... a gente não via crianças diabéticas, tipo 2. A gente não via crianças obesas como se vê hoje em dia. Não era frequente assim. E isso está levando a gente para um caminho que é desesperador. Eu acho que o que mudou muito, assim, o nosso entendimento é a forma da relação com comida. Meu avô já dizia que tem pessoas que comem para viver, outros que vivem para comer. É uma relação totalmente diferente. E eu comecei, assim, a ter uma dieta um pouco mais equilibrada, adequada, por entender como é que o corpo estava passando pelas apresentações a diversos tipos de ingredientes. Então, até mesmo algumas alimentações que são saudáveis, para mim não me cai bem. Sim. Então, é uma coisa que é muito, assim, individual. Total. Isso. E nesse contexto, passei a entender que, por mais que eu adore alguns tipos de alimentos, eu não devo comer. Até porque não lhe faz bem, né? Pois é. Mas aí é que tem que ter a saúde mental também, tem que ir junto com a saúde física. Uma coisa faz parte da outra e uma retroalimenta a outra. E nisso a gente tem que ter esse entendimento tão na parte preventiva, que é o que a gente está falando aqui na prevenção primária, mas também isso é muito importante no diagnóstico, de ter a saúde mental equilibrada, de receber um diagnóstico que não é fácil, mas não é uma sentença de morte. Sim, total. Isso tem que ficar claro. E minha também mãe tá no aí tratamento. Pois é. Ou seja, também, graças a Deus. Dela, E também no tratamento, que por vezes a gente vê que a paciente que traz os familiares para o prumo do tratamento e da saída. Porque quando todo mundo desestabiliza, fica um barco desgovernado. Sim. Minha mãe sempre teve uma cabeça muito boa, né? E isso eu acho que foi uma coisa... Foi a diferença, né? Total. E assim, minha mãe ia fazer quimioterapia, radioterapia, ela voltava linda, mas graças a Deus, porque a cabeça dela, eu acho que ajudou muito, entendeu? Mas assim, é muito difícil também a gente avaliar, porque cada pessoa reage, né, de uma forma. Uma coisa que eu lembrei, minha mãe, por exemplo, ela por ter feito mastectomia total, ela achava que não precisava fazer mais mamografia. Aí eu liguei para Bia, a mãe está dizendo que não vai mais fazer mamografia porque fez mastectomia total. Aí Bia, de jeito nenhum, manda ela vir fazer logo. Que isso é uma coisa que eu acho que as pessoas também acham que, por não ter mais mama, né, não precisam fazer mais mamografia. Como é que é isso aí? Teoricamente, os guidelines americanos preconizam que o exame clínico, ou seja, pelo mastologista, já seria o ideal. Porém, tem que se ter a certeza se na mastectomia retirou todo o tecido glandular. Porque vira e mexe, atrás do mamilo, ainda fica um pouco de tecido glandular. E aquele tecido tem que ser rastreado da mesma forma. Entendi. Então, geralmente, em até um ano após a mastectomia, é realizada uma mamografia para se quantificar se tem tecido glandular ou não. E daí, fazer o rastreamento de acordo se tem tecido glandular ou não. É normal que existam... Isso é uma coisa bem importante, né? Porque acho que as pessoas acham que, eu tirei e eu não preciso, né? Existe... A Bia está falando aí de uma mastectomia que...
que é uma mastectomia que hoje a gente mais realiza, que é essa de deixar pele e deixar o bico do seio, deixar o mamilo. O de mamãe foi preservado. Isso. Mas nem todo mundo faz esse tipo de mastectomia. Mas e nem quando sempre, se às vezes, faz... o tecido mesmo não aguenta, né? Eu Isso, nem acho. sempre é possível, né? Mas quando se faz, existe a gente já sabe, é previsto que vai ficar algum tecido mamário. É isso que Bia tá falando. Então, ela como radiologista não tem como saber se ficou muito tecido mamário, se ficou pouco tecido mamário, ao ponto daquela paciente nem necessitar da mastectomia. Essa avaliação normalmente é individualizada também. Entendi. Depende do que ficou de tecido mamário. A gente tenta deixar o mínimo possível, né? Para tratar a paciente. Mas quando a gente deixa lá a pele e o mamilo, é esperado que fique em torno de 10%. Então, mesmo a mastectomia, ela não anula o risco de uma recidiva. Ela reduz bastante. Né? E essa informação não é só importante para nós radiologistas, para indicarmos o tipo de rastreamento, mas também, por vezes, para o radioterapeuta, que fica em dúvida se vai fazer radiação ou não, então pede a ressonância para definir a conduta. Então, por isso que, mais outra vez, entra uma outra subespecialidade que ainda não foi citada, naquele contexto que eu falei, radiologia, mastologia, oncologia, patologia e radioterapia. Então, a mama, o guarda-chuva da mama, é contemplado por todas essas subespecialidades. Olha, gente, deixa eu falar para vocês. A gente agora tem o quadro de Momento Verde. O que é o Momento Verde? Vamos dar uma pausa aí nesse assunto câncer de mama, mas para a gente falar um pouco sobre algo, né, que eu gosto de compartilhar, né, que seria, eu queria saber de vocês, né, prática, né, que vocês gostariam de fazer ou que vocês já fazem, né, em prol do meio ambiente, para ter um planeta melhor. Então, assim, eu queria dicas de cada uma, ou algo que você faça, ou algo que você gostaria de fazer. Não, eu quero implementar isso no meu dia a dia, ou na nossa casa, ou com os nossos filhos. Eu vou contar isso meio envergonhada, até. Não tem isso de vergonha aqui não, viu? Não, eu até um mês atrás não fazia coleta seletiva de lixo. Mas agora você morando na Europa, você tá vendo Agora eu tô me sentindo envergonhada de fato, né? Assim, mas isso é uma atitude tão simples. E às vezes eu entendo que nosso dia a dia, ou a gente não para muito para acha que é complexo, acha que não é complexo, né? exatamente. A questão é que não é muito estimulado aqui. Não é muito estimulado, sim. A coleta, eu hoje estou morando em Portugal e não existe lixo no nosso prédio. O lixo é da rua. Eu não tenho como deixar lá, até porque não tem funcionário nenhum no prédio. Então, o lixo que eu tenho disponível é um lixo seletivo. Eu não tenho como... E você vê que o lixo, que na verdade nem é lixo, muitas vezes, a separação do resíduo, ele não fede. Não. Porque assim, o que faz feder é você estar misturando, né? O orgânico com o plástico, enfim, né? Que aí causa aquele mau cheiro. Imagina nos lixões, né? As pessoas que separam esse lixo que a gente gera, né? Como é que não é, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, eu queria deixar isso... Você vai levar para a vida. Vou levar para a vida. E eu acho que, assim, aqui em especial para a gente, ainda falta o local para se depositar esse lixo seletivo, né? Porque às vezes existe a boa vontade de fazer essa seleção, mas a gente não é estimulado, não existe a coleta tão fácil assim, hoje, né? Tão acessível. Hoje já existe, porque muita gente não conhece, mas assim, a Prefeitura do Recife já tem essa parte de coleta, eu puxando a sardinha, mas assim, existe essa coleta... Mas é informação, né? Existe essa coleta seletiva, você pode cadastrar o seu condomínio para que a Prefeitura venha recolher esse lixo. Lógico que é em dias específicos que isso termina que atrapalha, até porque as pessoas não tinham de guardar por 2, 3 dias aquela quantidade de resíduo embaixo de um prédio, mas isso já existe, então quero ou não, é um pequeno passo. Sugestão, coloque o link, link na bio. Bia, me conta, e tu, o que é que tu gostaria de fazer, ou o que você faz, que você se orgulha de fazer em prol aí do meio ambiente? Veja, eu não sei se é orgulho, mas eu acho que é todo o papel de mãe de ensinar a nova geração Primeira pergunta, você precisa disso? No consumo, ter um consumo mais racional. Consumo mais consciente. Pois né? Acho que até nós, né, adultos, né? Pois é, mas hoje as coisas são tão descartáveis que eu acho que a produção de lixo é muito maior do que antigamente. E a gente vê isso, videogames, enfim.
outro de tentar economizar água. Mas isso é uma coisa tão de educação, tão básica, que eu acho que isso não é nenhuma diferença na vida. Mas eu acho que se a gente fizer um pouquinho de cada coisa, tipo, economiza um pouquinho na água, Pois consome menos, né? Sei lá, faz um reuso de alguma coisa, acho que a gente já está fazendo alguma coisa para o meio ambiente. Pois né? mas eu gostaria muito mais, assim, tentar aproveitar ao máximo tudo que o alimento pode agregar. Reaproveitamento integral do alimento. Tudo. Tenta aproveitar o que sobra em casa. Jantar, aqui vira no o café. restaurante, a gente tem muito isso, né? Assim, Pois os é. talos que iam pro lixo, a gente faz shot e dá para os clientes. É feio até dizer, né? Que é pro lixo a gente dá, mas na verdade a gente tem um reaproveitamento integral do alimento, né? A casca de uma fruta, a gente faz um chá, até para os funcionários, eu tomar, enfim. A gente sempre está se atentando a isso. A farinha a gente vai fazer o leite de coco, aquela farinha que sobra do leite de coco, a gente usa Utilizar tudo. aquela farinha. Então a gente tenta ter esse um reaproveitamento integral do alimento, né? Para que a gente não gere tanto lixo. Isso. Né? Que isso é uma coisa bem bacana, realmente, para a gente pôr em prática, né? Eu queria perguntar a vocês. É um momento muito especial, né? Esse mês do Outubro Rosa. Muitas informações de solidariedade, divulgação de ações, né? Em apoio às mulheres. Doutora Bia, eu sei que participa de algumas ações. A gente aqui, o Mano Tenório, também sempre apoia ela em algumas causas, porque esse é um assunto realmente que me toca pelo fato da minha mãe ter tido um câncer, né? Então, eu queria saber, assim, vocês querem destacar algum tipo de ação, algo que as pessoas possam fazer para que possam ajudar essas pessoas, essas mulheres? Para empresas, para ações pontuais. E as pacientes faziam mamografia, mas não tinham retorno para o mastologista. Não tinha o que a gente chama de navegação. Não tinha o diagnóstico, a contrarreferência e o tratamento. Então, nesse ano, a gente resolveu fazer uma coisa diferente através de entidades. A Sociedade de Radiologia de Pernambuco está fazendo um pool de mamografias entre as clínicas associadas. Ao invés de fazerem pequenas doações, juntar todas as mamografias e fechou uma parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia, que vai fazer alguns eventos pontuais de triagem de pacientes, para ver quais seriam os pacientes que estariam fora do rastreamento do SUS, e aí contemplar essas pacientes com essas mamografias, e em caso de positividade de alguma suspeição no exame, já ter uma linha rosa a seguir, seja no atendimento terciário. E junto com a oncologia também. A Sociedade de Cirurgia Plástica, esse mês de outubro, vai fazer 80 mamografias de reconstruções, vão fazer mutirões. Então, a gente resolveu fazer uma ação global, em conjunto, e mostrar que é possível, sim, fazer uma navegação adequada para paciente, mesmo no contexto do SUS. E aí, isso é uma ação via entidades médicas. E o que a gente pode fazer individualmente? Já estamos no 4º ano de campanha do Outubro Rosa. E esse ano fizemos o jantar, que no ano passado foi o Pink Pause. Tínhamos acabado de sair da pandemia, era um momento que estava todo mundo só falando de Covid. Então, resolvemos fazer um momento de pausa. Pausa para o autoconhecimento, autopriorização. Pausa para dizer, vá fazer seus exames e não tardar o quanto antes. E nesse ano, a continuidade. Foi feito o jantar do Pick Play e que, novamente, o viés, o foco desse jantar foi de arrecadar fundos para comprar clipes metálicos. Foi o mesmo do ano passado. O mesmo do ano passado. Hoje em dia, o que temos de diferença do tratamento da rede pública para a rede privada são basicamente a disponibilização desses clipes. Lógico, assim, não estou falando aqui de dificuldades, acessibilidade, estou falando de o que é que está disponível e o que não está disponível. Quando a paciente tem um tumor bastante avançado, ela não vai para a cirurgia diretamente. Ela vai para uma quimioterapia neoadjuvante, aqui tem uma quimioterapia antes da cirurgia. Pode ser que esse tumor desapareça no tratamento. E aí a gente não vai saber onde é que esse tumor estava. Então a paciente tem que ser submetida a uma mastectomia. Se colocarmos o clipe lá dentro do tumor,
por mais que ele desapareça, O clipe vai o marcador fica lá. Então, quando a Marina for operar, ela vai saber, estava aqui. Então, ela vai fazer a cirurgia para aquela área. E se a patologia disser, não tem o tumor... dano é menor, vamos dizer, para a paciente. Né? Tempo de cirurgia é menor. Tem uma coisa que ninguém nunca pensa. Não estamos falando, vai modificar a mortalidade? Não vai modificar nada. Mas vai modificar o tipo de entendimento que a paciente vai ter nessa cirurgia, que não vai ser uma cirurgia tão mutiladora. Ela vai continuar com a identidade dela física, externa, Sim. bastante próxima do que o que ela tinha. O tempo de cirurgia é menor, o tempo fora de trabalho também é menor. É até mesmo assim uma coisa que é pequena, uma identidade que o parceiro tem da própria paciente, que no caso é a esposa dele. Então, a maioria das pacientes que vão utilizar também o clipe são as pacientes, de forma geral, mais jovens, que têm tumores HER2 positivo, enfim. Então, esses clipes são doados lá para o IMIP. Já fazemos a compra direta desses clipes para garantir que vão ser utilizados lá e são doados diretamente no Centro de Detecção de Câncer de Mama do IMIP. E aí se faz um tipo de elegibilidade, porque ainda assim não dá para se colocar em todas as pacientes. Então, tem que estratificar qual que poderia ter um melhor ganho. Entendi. E esse ano, novamente, a gente espera dobrar a meta do ano passado, com a ajuda de apoiadores, de parceiros. Cada vez mais vem essa onda vindo. E é como eu sempre digo, como você disse, apoiamos a campanha de Bia. A campanha não é de Bia. A campanha é de todo mundo. É de todo mundo e de vários apoiadores. Sim. Por isso que é uma causa coletiva. Concordo total, mas assim, quem iniciou essa causa foi o Lucílio Maranhão, né? Mas sempre Pelo a gente menos, anda assim, de mão dada com outra pessoa. Certeza, E se a onda... Receba, minha amiga, receba Veja, o mérito. Você já viu uma onda ir sozinha, ela sempre vem outra, porque você tem que dar o caminho. E até na semana passada, quando eu coloquei o convite num grupo de oncologia, aí teve uma radioterapeuta que me disse, adorei essa ideia, não sabia, porque ela era de fora, tá morando aqui. Aí eu ainda fiz a sugestão. Isso eu dei essa sugestão enquanto radiologista, senti falta disso. Mas você, enquanto radioterapeuta, se sentir falta de alguma coisa também no SUS, pontua para o ano que vem, porque de repente a gente pode juntar o que é de cada uma da subespecialidade e fazer a diferença. Pontuaram material cirúrgico que está inadequado em alguns hospitais. Então, assim, sair vendo onde é que a gente pode fazer a diferença. Pra gente se juntar, né? Se juntar. Ô Marina, aí me conta aí o que é que você... É tão importante isso, a gente ter esse espaço aqui para falar, Manu, porque eu sei que o Brasil vai ver isso daqui, não é só a nossa cidade, né? Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o que acontece aqui, porque existe uma carência muito grande, existe uma diferença grande entre as pacientes que têm condições de ter um acesso privado, enfim, o conforto do acesso privado, e as pacientes do SUS. Então, eu acho que essas campanhas... O Outubro Rosa, só para a gente, a título de conhecimento, o Outubro Rosa foi uma campanha criada em 1990 por duas irmãs. Na verdade, uma faleceu de câncer de mama e a irmã instituiu uma corrida em Nova York e amarrou um lacinho rosa. E esse laço rosa, né, se perpetuou como um símbolo dessa campanha. No mundo, né? No mundo. E eu acho muito bacana quando a gente usa o Outubro Rosa para esse tipo de evento solidário, né? Há 7 anos e a gente participa de um almoço rosa aqui em Recife, para quem é daqui, mas se você não é daqui também, você também pode ajudar contribuindo, comprando um ingresso, comprando, e pode dar de presente para alguém também, dar de presente para alguém. Doação ou direta não, também. ou simplesmente ajuda, né? Isso, um evento que é organizado por outra Bia, por Bia Guirão, né? E Luciana. outra amiga. E Luciana Lócio, que juntas organizam e trazem um conjunto de pessoas ali para fazer o bem também. Uma tarde que esse ano vai ser dia 25, já, no Terraço Carvalheira. E é uma tarde bem bacana. A gente vai estar lá arrecadando fundos para, dessa vez,
melhorar e reformar toda uma ala do Hospital Oswaldo Cruz. Para que É eles muito legal, né? Ver recebam. tantas pessoas assim se juntando, né, em prol de um. Não posso deixar de falar aqui também da Casa Rosa, né? A Casa Rosa é bem conhecida no nosso estado e é uma casa que acolhe mulheres que vêm do interior para fazerem um tratamento na capital. Entendi. Então, é uma casa de acolhimento e que funciona única e exclusivamente de doações. Então, também existem várias formas de ajudar, né? É que elas fazem também parcerias com as clínicas de imagem para se fazer um preço popular, retirando a parte médica, e as empresas compram essas mamografias e aí doam para as suas funcionárias. E isso é bastante importante também, a empresa pensar na saúde do seu colaborador. Com certeza. Meninas, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer, né, a presença da mastologista, né, Marina Ávila, doutora Nina, e a radiologista Bia Maranhão, doutora Bia, né, pelos esclarecimentos sobre o câncer de mama. E eu queria saber se vocês têm alguma mensagem, né, de esperança para quem está enfrentando essa doença. Veja, vai passar. Não tenha medo. A esperança, eu acho que é a chave de tudo. E a forma como contar a história e o desfecho vai depender da forma como ela vê o problema. Isso acho que é a chave de tudo. Pois é. Se apoiar sempre de uma rede de muita positividade, sobretudo para consigo mesmo. Se afastar de pensamentos negativos e sempre ser uma pessoa ativa e participativa no diagnóstico e no tratamento. Então, é importante a paciente saber procurar ser uma fase, esse tripé de ser do paciente, diagnóstico e também de toda uma equipe do pós-tratamento. Então, vejo muitas pacientes quando chegam no diagnóstico assustadas, com receios, com medos. Sempre eu tento dar uma acalmada, mas eu sei que naquele primeiro momento as dúvidas não vão ser tiradas. E sempre eu falo, veja, quando for para sua mastologista, pergunte tudo novamente. Eu sei que vai ser difícil agora de ter esse sedimento dessas informações. E aí, com certeza, Marina, quando recebe, vai ter uma consulta com a paciente, com os familiares, né? E a relação... Algumas consultas. Pois é. E a relação é a relação de casamento. Quando as pacientes voltam, algumas quando voltam para mim, que foi no local do diagnóstico, no local da biópsia, já falar, meu Deus, não quero entrar, porque é reviver tudo de novo. Aí eu digo, mas de uma forma agora vitoriosa. Exatamente. O que eu acho que eu queria deixar de mensagem é uma frase que eu escutei de uma paciente que se tratou e que eu nunca esqueci. Ela disse assim, não desperdice o diagnóstico de um câncer. Então, o diagnóstico de um câncer na vida de qualquer pessoa é extremamente impactante, né? Como a Bia falou. Mas a gente pode transformar a vida em uma vida ainda melhor. E a forma como se encara isso e utiliza a gente utiliza o diagnóstico para aprender o que precisa ser aprendido. Até mudar de estilo de vida, isso, né? Mudar pensamento, mudar a forma de encarar a vida. Muitas pacientes de encarar o tratamento, ajustar, eu digo assim, às vezes é um freio de arrumação na vida, sabe? Verdade. E todo mundo sabe onde pode melhorar, o que precisa melhorar. E precisa utilizar isso para realmente melhorar. Porque às vezes a gente sabe, mas desperdiça o diagnóstico e não muda nada. Né? Então, eu acho que a mensagem assim, não desperdice o diagnóstico, mude o que precisa ser mudado e siga a vida, e siga em frente. E melhor, tarde, ainda né? melhor. Né? É uma nova gestão de prioridades, né? Sobre nova administração. Meninas, tem um presente especial para as nossas chique. Convidadas. Sempre, lógico, que a gente está pensando em hábitos, né, que a gente pode inserir no nosso dia a dia, pensando no planeta. Então, assim, a caneca que vocês utilizaram aqui podem levar para casa. Já ia Que pedir. bom. Obrigada. É uma lembrança, né? Tem que ter um brinde. De vocês estarem aqui com a gente. Aqui tem uma sacolinha, né, da Love Trash. É uma parceira do Manu
ManuCast e você pode utilizar, enfim, na praia, para fazer uma compra no supermercado. É feita através de tecido de cortina, reaproveitamento do tecido de cortina, aquele tecido que ia para o lixo, eles estão pegando, resgatando e fazendo sacolas. Aqui tem umas comidinhas, delícia, cookies para vocês e a nossa manteiga ghee, Leviora. Então, assim, espero que vocês curtam, né? Possam fazer um bom proveito, né? Ingrediente saudável, uma comida limpa, uma sacola para você utilizar no mercado, na praia, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Queria pedir a vocês que curtam o episódio, compartilhem, mandem para mãe, amiga, avó, né? Aquelas pessoas que precisam escutar sobre esse assunto tão importante. Queria saber o seguinte, se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes sociais, qual é o Instagram? Ou, enfim, o que é que vocês usam para os pacientes ou futuros pacientes ou pessoas que nem podem, não vão ser pacientes por algum motivo, mas querem tirar alguma dúvida? Quais são as redes que vocês utilizam? Minha amiga e paciente, primeiro, muito obrigada. Estamos, tenho certeza que Bia também, extremamente honradas de abrir esse ManuCast. Quando a gente decidiu, né, a data de lançamento, eu digo, Outubro Rosa. Tipo assim, é algo que eu vivi, né? E eu lembro sempre. Então, assim... Vida longa, o ManuCast. Eu fico feliz, né? De poder contribuir, de a gente poder divulgar juntas com pessoas competentes. Para mim, são as melhores radiologistas e melhor mastologista, né? São as minhas médicas. Então, por isso que eu juntei vocês aqui. Meu Instagram, lá que se encontra links para consulta, enfim. E lá que eu tento passar um pouquinho sobre essas informações tão importantes que às vezes são desconhecidas pelas mulheres, né? A forma como a gente pode, o que a gente pode fazer para reduzir nosso risco. Então é @doutora Marina Ávila e espero que sigam, curtam, compartilhem. Pois é, exatamente. Né? O Instagram dela é maravilhoso. Ela sempre fala muito do estilo de vida dela, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? De a gente mostrar às pessoas que ter uma vida saudável não é só ter um corpo bonito, é muito além disso, né? Diga aí, doutora Bia, suas redes. Manu, eu fico muito feliz, sim, de termos aqui as abre-alas, né? As redes sociais que eu utilizo é da clínica @Lucilo Maranhão Diagnósticos, e para os pacientes que queiram saber um pouco mais sobre rastreamento, sobre diagnóstico precoce, as redes do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o @CBR, e da Sociedade de Radiologia de Pernambuco, @SRPE, estão incríveis, até porque estamos sempre atuantes em relação a isso. Então, pode também lá curtir, tirar as dúvidas de fontes confiáveis, não de fontes de Google sem evidência científica. Sim, isso é muito importante. E o Outubro Rosa sempre tem alguma fake news. Pode esperar que deve estar já rolando nas redes alguma. Então, pergunte para o seu mastologista se essa informação que chegou a você é verídica ou não. É isso, gente. Muito feliz de encerrar o nosso primeiro episódio do ManuCast. Curtam, compartilhem, sigam o meu Instagram, @manutenorio.eu, Manutenorio Culinária Saudável, para ficar por dentro de todas as novidades do podcast. Tchau!